Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Esse é o lema deste ano da 31ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, a SMAM. O tema escolhido está relacionado à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e tem como um dos pilares a potencialização das ações para proteger o aleitamento materno para melhorar a saúde coletiva. Nesse contexto, a Sociedade Brasileira de Pediatria destaca o papel do pediatra na proteção e estímulo ao aleitamento materno. Uma boa notícia é que as taxas de aleitamento materno vêm crescendo no Brasil. Uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra como a amamentação está presente na vida de crianças até 2 anos e de suas mães. Já o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, o ENANI, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostra que metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de 1 ano e 4 meses. Para entendermos a importância da educação de todos para oferecer melhores condições para as mães que amamentam, nesta edição do Famílias em Pauta, vamos debater o tema Aleitamento Materno, o que as mães precisam saber. Olá pessoal, vamos conhecer os convidados desta edição. Temos aqui conosco a doutora Rosiclei Pinheiro, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Rosiclei, seja bem-vinda. Olá, é um prazer muito grande estar com vocês para falar sobre uma pauta tão relevante que é a promoção ao aleitamento materno. Obrigado, doutora Rosiclei. Também conosco está a doutora Lélia Cardamone Gouveia, secretária do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lélia, seja bem-vinda. É um prazer com vocês, agradeço o convite para compartilhar essa pauta. Obrigado, doutora Lélia. Também conosco a doutora Kátia Brandt, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Pernambucana de Pediatria, filiada da Sociedade Brasileira de Pediatria no estado de Pernambuco. Doutora Kátia, seja bem-vinda também. Olá, obrigada, é uma honra. Tá certo, obrigado, doutora. Vamos começar agora a rodada de perguntas com a doutora Rosiclei. A primeira pergunta eu faço para ela. Doutora Rosiclei, quais os benefícios da amamentação para as mulheres e para os bebês desde a primeira hora de vida? A amamentação na primeira hora de vida, ela faz parte de um conjunto de ações que visam otimizar essa transição do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino. Então, nesse momento em que o bebê vai ao contato pele a pele, há a liberação de hormônios maternos, como a ocitocina, que vai dar uma sensação de bem-estar para a mãe, além de contrair o útero, diminuindo os riscos de hemorragia pós-parto, e com isso dá mais saúde para a mulher. Para o bebê, naquele momento da transição que ele começa a chorar, ele precisa de manter a temperatura corpórea e no contato pele a pele já melhora. A sequência vai fazer parte da amamentação. Nós sabemos que ele não mama imediatamente, mas depois de uns 10, 15 minutos. Isso vai ajudar a diminuir a necessidade de fazer suplementação no pós-parto imediato. Certo. E doutora, por que é tão importante o aleitamento materno nas primeiras semanas de vida e também no acompanhamento ambulatorial? É importante que todo bebê que nasce bem, fique em alojamento conjunto, sob observação direta, com orientação antes da alta hospitalar, sobre apego ao seio materno. E que esse dia de mãe e bebê só tenha alta do hospital no momento em que a amamentação está bem segura. Nos primeiros dias é importante que haja um estabelecimento da amamentação. Então é necessário que o bebê volte para avaliação a nível ambulatorial na primeira semana de vida e sejam respondidas todas as perguntas da mãe e avaliado a apego ao seio materno a fim de melhorar o manejo da amamentação. Mãe e família segura, com certeza, vai diminuir o risco de desmame, que é comum até 6 semanas. Certo. Eu pergunto agora para a doutora Kátia. Doutora Kátia, o que é a NBCAL e qual é a sua importância? O que significa essa sigla NBCAL? Então, a sigla significa Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. A NBCAL, como é conhecida, ela se tornou necessária, sua importância surgiu a partir do período em que foi iniciada a comercialização de produtos
que colocavam em risco ou que competiam de alguma forma com a amamentação. Então, as ações de marketing que foram realizadas para promover esses produtos há 40 ou 50 anos atrás, aumentaram demais, não tinha nenhuma regulamentação a respeito, e se percebeu que o aumento do uso, particularmente das fórmulas infantis, veio associado à redução muito grande das taxas de aleitamento materno. E o que foi ainda mais triste e preocupante, um aumento muito grande nas taxas de mortalidade infantil. Então, a Organização Mundial de Saúde, vendo todo esse cenário, elaborou uma série de normas, né, o Código Internacional de Comercialização desses produtos, e a partir deste foi criado, então, aqui no Brasil, a NBCAL, né? Então, ela corresponde, como eu disse, a um conjunto de diretrizes, né, de normas, de regulamentações, em relação a como esses produtos podem ser comercializados e o limite das estratégias de marketing em relação a esses produtos. Então, não é uma norma que visa atrapalhar ou impedir a decisão da mãe de amamentar, e sim regulamentar essa comercialização. Em 2016, o que era uma norma, em 2006, perdão, passou a ser uma lei. Então, é isso. Certo. E, doutora, de que forma que né, essa norma ajuda as mães em relação ao aleitamento materno? E a sociedade, ela sempre diz, né, em relação à chupeta e mamadeira, não é recomendado, né, dar para a criança a chupeta e mamadeira. Por que não é recomendado? E como que a NBCAL entra nesse circuito aí dessa questão da chupeta e mamadeira, da mamadeira? Então, a dinâmica da amamentação, ela é uma dinâmica que requer uma série de cuidados para que ela se faça de forma adequada e que seja sustentável, que ela possa ser continuada. Fatores que interferem aí nessa relação da mãe com o bebê, nesse acesso ao alimento, nessa forma de sucção, podem atrapalhar, então, a pega do bebê, a disponibilidade do bebê para poder sugar e mamar, e essas interferências interferem na produção do leite da mãe, na saída do leite da mama da mãe. Então, como eu disse, né, como a gente falou, são produtos que podem, às vezes, utilizados até por curto período de tempo, atrapalhar o sucesso da amamentação, diminuindo o tempo de amamentação ou interrompendo realmente de vez a amamentação. Então, é importante, né, que não só a mãe, como toda a família e toda a comunidade aí em torno dela, entenda que muitas ações comerciais, práticas, né, de marketing, que colocam determinados produtos como sendo inocentes, vamos dizer assim, não corresponde aos fatos verdadeiros, principalmente a partir do momento que competem com a amamentação, né? E tem como, claro, comparar as vantagens inúmeras, né, não só do leite materno, como da amamentação, com qualquer outro produto, né? A gente vê essas práticas comerciais no nosso dia a dia, por exemplo, em relação a um creme que é promovido, né, para rejuvenescer. Nesse caso, a propaganda enganosa, ela não traz uma consequência mais séria. Há produtos que podem colocar em risco a alimentação, como uma chupeta, uma mamadeira, o dano é muito grave e precisa realmente ser vigiado e regulamentado. Pergunta agora à doutora Lélia. Doutora Lélia, por que é importante o acompanhamento da mulher grávida durante as consultas pré-natal em relação ao aleitamento materno? A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que haja uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação tem como objetivo os cuidados iniciais com o recém-nascido e esclarecer os pais sobre os benefícios da adoção do aleitamento materno como alimento único nesses primeiros 6 meses de vida. Além disso, possibilitar que os pais entendam que o aleitamento materno, desta forma,
irá trazer efeitos positivos a curto, médio e longo prazo, tanto para a criança quanto para a mãe que amamenta. E há também a possibilidade de conversar com a mãe sobre uma forma que ela encontra de ter apoio de uma rede de amigas, de vizinhos, de sua mãe, de sogra, que possa ajudá-la nessa fase inicial que realmente exige muito da mãe, da dedicação ao filho, para todas as outras tarefas da casa. Eu continuo agora com a doutora Lélia. Doutora Lélia, no alojamento conjunto no pós-parto, o que as mães precisam saber sobre aleitamento materno? Agora, o nenê já está nos braços dela, no alojamento conjunto, e ela é ansiosa para saber a técnica adequada de como amamentar o bebê. Ela primeiro precisa reconhecer os sinais de fome do bebê. Ele começa a se agitar, virar a cabecinha de um lado para o outro, sugar sua mãozinha, e ela deve atendê-lo nesse momento, não esperar que ele chore. Em seguida, ajustar uma posição confortável para ela e para ele mamar. Observar se a pega adequada em que ele abocanhe toda a areola e não o mamilo, senão ele vai ferir a pele do mamilo e não vai tirar adequadamente leite. Ela precisa observar a sucção, a respiração e a deglutição do bebê. Ela nota isso quando ele está bem na posição correta e ela tem embaixo do bichinho dele, quando ela o apoia, ela consegue observar. Tendo esse contato, ela vai notar as pausas que vão ser, no início, menores e depois as pausas vão ser maiores. À medida que as pausas entre as sucções vão se tornando maiores, já está na hora dela tirar a criança, colocar para arrotar, porque ela já vai soltando, ela vai se largando. Ela vai soltar a mama, põe para arrotar e passa para outra mama. A oferta de ambas as mamas na mesma mamada. Após isto, na próxima mamada, fazer alternância da mama e respeitar que o bebê vai solicitar uma nova mamada no início, no intervalo mais curto. Isso é natural e o esquema deve ser de livre demanda. E solicita, ela oferece novamente a mama, sem controlar se aquele tempo está muito próximo ou não. O controle é da criança, sua fome, do momento que ela deseja. Entender que no início os intervalos entre as mamadas serão menores, mas à medida que a criança cresce, seu estômago também, ela consegue espaçar mais as mamadas e os intervalos vão sendo maiores naturalmente. E há necessidade da mamada noturna também. A próxima pergunta agora eu faço para a doutora Rosiclei. Doutora Rosiclei, eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre os riscos da amamentação cruzada, né? Primeiro explicar o que é a amamentação cruzada, os riscos, e como as mães que não podem amamentar, elas podem dar o leite materno aos seus filhos. A amamentação cruzada é quando a mãe oferece o peito para o filho de outra mãe. Nós sabemos que essa amamentação ela é contraindicada no nosso país, Ministério da Saúde do Brasil, através de lei federal, desde 1993, contraindica a amamentação de uma mãe para outra criança. Porém, a mãe que tem leite excedente, ela pode sim doar leite para um banco de leite e esse leite vai ser processado para diminuir os riscos de transmissão de doenças. E aí sim, a gente vai poder oferecer para outra criança. É importante que a mãe seja saudável para ela amamentar seu próprio filho. Por isso que ela tem que fazer o pré-natal e fazer todos os exames. E, lógico, que não correndo risco de transmitir nenhuma doença para o seu filho, ambos ficarão saudáveis. Mas essa mãe, se ela tiver a oportunidade de doar leite, ela procure um banco de leite. Se por algum momento ela tiver uma contraindicação que seja transitória, fazendo uso de medicamentos, fazendo tratamentos que não possa amamentar, ela vai ser orientada, sim, no banco de leite, a extrair o leite e guardar para o seu próprio filho. Na ausência da mãe, quando volta ao trabalho, volta à escola, volta à faculdade, ela também pode extrair o próprio leite, deixar
conservado na geladeira por até 12 horas ou no freezer por até 2 semanas, para que seja oferecido para o seu bebê na sua ausência. É importante nós lembrarmos que o bebê que recebe o leite materno vai ser um bebê mais saudável. Por isso, não devemos oferecer nenhum outro tipo de alimento até o 6º mês de vida, para que esse bebê se mantenha saudável. É importante também lembrar que a amamentação, ela envolve todo um cuidado. Por isso, a mãe precisa ser bem orientada para que ela mantenha a amamentação mesmo na sua ausência, se for possível, através do seu próprio leite. Aqueles bebês que ficam internados em UTI neonatal, dentro dos hospitais, eles podem receber o leite processado no banco de leite humano. Lembrando que hoje no Brasil nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo e praticamente todas as capitais no Brasil têm banco de leite humano e podem receber leite em todos os hospitais. Por isso que a gente trabalha tanto a amamentação quando o bebê está internado e até após a alta hospitalar. Certo. E só para complementar, então, ou seja, a mãe que está impossibilitada de amamentar por alguma razão, por alguma doença, então ela pode ir ao banco de leite e receber a doação de leite lá e dar para o seu filho, não é isso? Não, então, o leite que é doado no banco de leite é para os bebês que estão internados em UTI neonatal. Mas a mãe que tem alguma dificuldade na amamentação, ela pode sim procurar orientação no banco de leite. Lembrando que são poucas as contraindicações permanentes de amamentação, como, por exemplo, a mãe que vive com HIV. Essa mãe não vai poder oferecer o seu próprio leite, mas ela também não vai receber leite do banco de leite. Essa mãe vai ser, sim, orientada à suplementação com uma fórmula infantil. Mas isso aí é uma exceção, porque na maioria das vezes, principalmente se for uma contraindicação transitória, a mãe vai poder voltar a amamentar tranquilamente. Ah, muito bem explicado, doutora. Obrigado aí pela dúvida. Eu pergunto então agora à doutora Lélia. Doutora Lélia, quais as dificuldades das mães nas primeiras consultas após a alta da maternidade em relação ao aleitamento materno? As mães que não tiveram possibilidade de já receber uma orientação no pré-natal e nem na maternidade adequadamente no alojamento conjunto, elas chegam muito ansiosas em relação a será que eu sou capaz de amamentar o meu filho só com meu leite? Elas chegam pensando, não estou conseguindo acertar técnicas de mamada, elas têm dificuldades neste momento e tudo isso deve ser nessa primeira consulta do ambulatório, dentro da primeira semana, no máximo na segunda semana, está sendo orientado pelo pediatra. Tudo aquilo que comentei há pouco, posição, pega, rever tudo isso, colocar a criança numa posição confortável, a mãe também, assistir, o pediatra precisa assistir uma mamada, porque ele pode estar vendo onde ela está tendo mais dificuldade, entender a dificuldade, diminuir a ansiedade da mãe, porque a produção do leite basta a criança sugar, mas a entrega do leite com o hormônio ocitocina depende dela estar calma, tranquila, porque senão fica tão tensa, mesmo tendo leite, o leite não vai ejetar, ser entregue ao bebê. Então, essa consulta, no acolhimento que o pediatra faz nessa primeira consulta, a mãe se sente mais segura, mais tranquila, ele vai poder repassar quais são os benefícios, que a criança tem que fazer mamada com frequência, livre demanda, conforme ela solicita, que não é o tempo entre uma mamada e outra que dá para entender que a criança está sustentada ou não, mas sim como a criança está bem, o ganho de peso, todos os inúmeros nutrientes que ela recebe quando se alimenta com leite materno. Específico para aquela criança que muda sua concentração de uma mamada para outra, que se ajusta às necessidades da criança, numa comunicação perfeita mãe-filho. Quando ela é ciente de tudo isso, ela vai se tornando mais tranquila, mais confiante e despreocupada com relação ao ganho de peso, que é natural que nos primeiros 10 dias a criança pode até perder 10% do peso de nascimento e depois ela recupera muito bem.
Quando ela perdeu muito na maternidade, esse período pode ser mais dilatado, mas aí o acompanhamento mais frequente com o pediatra é necessário. Para encerrar, eu pergunto agora à doutora Rosiclei. Doutora Rosiclei, como as mães prematuros elas devem amamentar seus filhos? Os prematuros, eles têm todo o direito de receber o leite materno. Se ele for um prematuro muito pequeno, daqueles que não conseguem sugar e respirar ao mesmo tempo, eles vão ser internados em UTI neonatal, mas devem começar a receber o leite materno desde o primeiro dia de vida, através da imunoterapia feita pelo colostro, que é o primeiro leite do bebê. As mães de prematuros devem ser encaminhadas ao banco de leite, a fim de receber as orientações necessárias para a extração desse leite. Importante lembrar que o leite materno, ele contém anticorpos contra todas as doenças que vão proteger o bebê de ter infecção, vão diminuir o tempo de internação desse bebê prematuro no hospital. E lembrando que, como o leite materno tem substâncias que vão ajudar no desenvolvimento neuropsicomotor, são bebês que vão precisar de algum estímulo porque nasceram antes do tempo, o leite materno vai ser importante nesse desenvolvimento. Então, o ideal é que todos os bebês na UTI neonatal recebam o leite materno da sua própria mãe e, se não for possível, que receba o leite do banco de leite e que nós possamos dar alta hospitalar para esses bebês mamando no próprio peito. Para isso, a mãe precisa acompanhar o bebê dentro da UTI neonatal, lembrando que todo bebê tem direito a ter o acompanhamento do seu pai e da sua mãe durante todo o tempo de internação, a fim de otimizar esses cuidados após a alta. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Quero agradecer às doutoras Rosiclei, Lélia e Kátia por estarem conosco aqui, esclarecendo sobre esse tema tão importante. É um assunto que não se esgota, né, mas o nosso tempo também não permite a gente esticar. Mais detalhes, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria está lançando, né, lançou, na verdade, agora no Agosto Dourado, um e-book, né, sobre aleitamento materno, e onde as mães também podem tirar dúvidas. Obrigado a cada um de vocês pela participação conosco. Obrigada. Obrigada. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. E a informação não para por aqui. Você pode continuar lendo sobre esse tema e aprendendo mais sobre a importância do aleitamento materno no site Pediatria para Famílias. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria para proporcionar conteúdos científicos e de qualidade aos pais, cuidadores e todo o núcleo de apoio das crianças e adolescentes. Para ler esses conteúdos, acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. E a você que nos assiste, nos ajude a fazer o programa Famílias em Pauta chegar ao maior número possível de pais ou cuidadores infantis. Compartilhe nossos programas para sua rede de contatos. Nos vemos em nossa próxima edição. Até lá!